Olá pessoas, vamos resolver aqui mais uma questão e essa questão é uma questão de termodinâmica que relaciona máquinas térmicas. Então aqui ele diz que a potência utilizada por um ar condicionado, um aparelho de ar condicionado é de 1,5 kW. Ora, lembrando que se eu tenho um aparelho de ar condicionado, então estou falando de uma máquina térmica definida como um refrigerador, cuja função é resfriar a fonte fria. Eu quero tirar a energia do cara que está frio e jogar para o cara que está quente. Eu vou fazer o cara frio ficar cada vez mais frio e o cara quente ficar cada vez mais quente. Como isso violaria a segunda lei da termodinâmica, então eu tenho que obrigatoriamente que fornecer uma energia externa, uma energia externa para isso funcionar. Então entra trabalho, com este trabalho eu faço sair energia da fonte fria e jogo energia fora no meio externo, que é a minha fonte quente. Então, a taxa de transferência de calor rejeitado para o ambiente externo, para a fonte quente, é de 5,1. Então, a energia que está entrando aqui na fonte quente é de 5,1 kW. Então, ele solicita que determinemos a taxa de transferência de calor do ambiente refrigerado, ou seja, quanto está saindo de energia aqui da fonte fria, e para determinar também o coeficiente de eficácia do refrigerador, ou seja, o coeficiente de performance de todo esse equipamento. Então, vamos primeiro pensar em como que esse coeficiente de performance poderia ser escrito. O coeficiente de performance obrigatoriamente relaciona a energia que eu tenho como objetivo, que neste caso é a energia que sai da fonte fria, com a energia necessária para todo equipamento funcionar, que neste caso é o trabalho que entra. Então, o coeficiente de performance é aquele cara que eu desejo ter, que é o QL, em relação àquele cara que eu preciso ter, que neste caso é o W. Então, eu relaciono o QL com o W. Como nestes dois casos eu tenho não energia mais potência, eu não tenho problema algum em colocar W ponto aqui e Q ponto aqui. Esse ponto nada mais é do que a indicação de que aqui eu tenho energia em relação a tempo, energia em relação a tempo, joule sobre segundo da watts, ou seja, potência, joule sobre segundo da watt, potência. Ora, então, para resolver este problema, para encontrar o coeficiente de performance, que é o que ele deseja, esse coeficiente de eficácia, eu preciso do W, W eu tenho, ele está aqui, então não tenho grandes problemas em defini-lo, mas eu não tenho o QL, que é a energia que sai da fonte fria. Eu preciso definir que é o QL, que é o que ele pediu para eu fazer aqui, o calor que está saindo do ambiente refrigerado. Então, vamos descobrir quem é esse QL. Pela primeira lei da termodinâmica, eu sei que a energia não pode se destruir. Então, toda energia que entra no meu sistema tem que sair do meu sistema. Então, eu posso dizer que a energia que entra é o W, e ele tem que ser igual ao cara que saiu, que é o QH, menos o cara que entrou, que é o QL. Então, perceba que eu simplesmente fiz o cara que entra. Então, quem entra? W e QL. W e QL, W mais QL, tem que ser igual ao QH. Jogo o QL para o lado de lá. Então, eu tenho que W tem que ser igual ao cara que entrou, o cara que saiu, menos o cara que entrou. Então, tudo que saiu, se não veio de QL, é porque é W. Então, tudo que saiu, se não veio de QL, essa diferença é igual a W. Como ele fala em potência, eu não tenho problema nenhum em botar todo mundo aqui como potência, por isso esse monte de ponto. Ora, fazendo essa transformação, a gente vai entender que o W é igual a 1,5, o QH é igual a 5,1, menos QL ponto. QL ponto. Então, vai ser igual a 3,6 kW.
Lembrando que esse 3,6 nada mais é do que 5,1 menos 1,5. Jogo o Q para cá e 1,5 para cá. O Q fica positivo e 1,5 negativo. 5,1 menos 1,5, 3,6W. Perceba que eu já respondi uma pergunta do meu problema, que é para determinar a taxa de transferência de calor. Então, a taxa de transferência de calor do ambiente refrigerado é QL igual a 3,6. Agora, vou usar essa expressão aqui para encontrar o coeficiente de eficácia. COP vai ser igual a 3,6 dividido pelo W, que é 1,5. Então, a resposta é 2,4. Perceba que este cara aqui, ele é adimensional. O coeficiente de performance não tem dimensão. Então, resposta dessa questão é taxa de transferência do calor no ambiente refrigerado, 3,6 kW. Coeficiente de eficácia do refrigerador, 2,4. Pontos a serem considerados. Primeiro, se eu falo de ar-condicionado, estou falando de um refrigerador. Se eu falo de um refrigerador, o coeficiente de performance é igual ao calor que eu tiro da fonte fria em relação ao trabalho necessário para fazer o refrigerador funcionar. Então está aqui o coeficiente de performance. E para qualquer máquina térmica, o trabalho é igual ao calor referente à fonte quente menos o calor referente à fonte fria. Ok? Espero ter ajudado. Um forte abraço. Até mais.